Fazer pergunta na entrevista de emprego, sim ou não? Vem comigo, vamos descobrir qual que é a melhor resposta para isso. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou a Patrícia Bandeira. Eu trabalho com essa área de carreira, voltada para a questão de recolocação profissional, também ajudando pessoas a conseguirem construir vidas mais prósperas. E hoje eu tô aqui para falar de um tópico muito importante relacionado à entrevista de emprego, que é se a gente faz pergunta ou não para o entrevistador. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero te convidar para curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, para não perder nenhuma dica que pode fazer a diferença na sua carreira ou mesmo de quem você conhece. Muitas pessoas ficam em dúvida se na entrevista de emprego podem fazer perguntas para o entrevistador. Afinal, a entrevista é a empresa normalmente nos fazendo perguntas para conhecer um pouco a nossa trajetória, para entender um pouquinho quem a gente é enquanto profissional. Mas será que a gente pode fazer pergunta? A gente pode sim, e aliás, a sugestão é que a gente realmente faça perguntas, desde que seja no momento adequado, que tenha esse espaço para a gente então perguntar alguma coisa para o recrutador. Por que é interessante a gente fazer pergunta? Primeiro, porque isso aí mostra que a gente tem interesse em saber mais sobre o negócio, sobre a empresa, e que a gente está realmente interessado na vaga. Em segundo lugar, mostra que a gente tem esse posicionamento curioso, que a gente quer aprender mais, e normalmente essas são características importantes para qualquer candidato que queira conquistar uma vaga. Mas que tipo de perguntas a gente pode fazer e também qual que é o momento ideal da gente fazer essas perguntas? O ideal é que a gente deixe o entrevistador conduzir o processo, então quando a gente chega na entrevista, não é logo de cara que a gente vai sair perguntando. A gente vai se apresentar, normalmente o entrevistador então pede para a gente contar a nossa história, porque a gente é o candidato ideal, vem normalmente as perguntas que são feitas em entrevistas de emprego, e a gente vai então conduzindo conforme a pessoa vai fazendo as perguntas, a gente vai respondendo, e normalmente no final o próprio entrevistador abre esse espaço, pergunta pra gente, vocês têm alguma dúvida, gostaria de esclarecer algum ponto a respeito da vaga, e nesse momento é o ideal pra gente fazer algum tipo de pergunta. Às vezes o entrevistador ele não dá margem para isso. Então ele pode, simplesmente, fez as perguntas, então tá, Patrícia aí, usando meu nome. Então tá, Patrícia, obrigado por ter participado, a gente vai passar então, retorno não sei quando. E aqui é interessante, se você achar que tem essa brecha, de fazer, posso fazer algumas perguntas a respeito desse emprego, dessa posição, e normalmente as pessoas são bem receptivas, isso não tem problema nenhum. O legal é a gente conseguir sentir um pouco esse momento durante a entrevista. Às vezes cabe, mesmo na conversa que a gente está tendo, de comentando, tive experiência com isso, comecei a contar a minha trajetória, daqui a pouco pode ser que surja alguma dúvida que eu tenha a respeito do cargo, e aí é o momento de eu fazer a pergunta, mesmo que não seja lá no final da entrevista, mas de eu poder fazer realmente um bate-papo, se eu sentir que o clima está mais informal, está mais amistoso, mais uma conversa propriamente, posso fazer perguntas também no meio do caminho. Mas sempre a ideia é que a gente comece, então, o entrevistador conduzindo a entrevista e a gente encontrando esses espaços e sentindo aos poucos quando que é o momento da gente fazer perguntas. Mas normalmente, quando o recrutador vem e fala, você tem alguma pergunta para fazer que você gostaria de saber mais? O ideal é que a gente responda que sim, e que a gente realmente venha com uma pergunta. Por isso, o legal é a gente se preparar para a entrevista já pensando o que eu posso perguntar a respeito desse cargo, a respeito desse emprego. O ideal é que a gente faça perguntas sobre a natureza do trabalho, sobre como é o dia a dia na empresa. Então dá para perguntar, olha, pode me contar um pouco como é que é o cotidiano de trabalho? Quais são os principais desafios que esse cargo está apresentando? Quais são as principais responsabilidades e funções e comportamentos que vocês acham que a pessoa que vai preencher esse cargo precisa realizar, enfim, precisa ter em termos de habilidades? Quais são as expectativas que vocês têm no curto prazo para quem realmente conseguir conquistar essa vaga? Então, de saber muito quais são os principais desafios, quais são as principais atribuições. Dá para perguntar também como é que você diz que é o clima da empresa, quais são os melhores aspectos de se trabalhar aqui. Então, todas as coisas que estão mais relacionadas a esse dia a dia, às tarefas, ao que esperam de um candidato, Será que você poderia me comentar um pouquinho o que vocês esperam de um candidato que
eventualmente ingresse nessa vaga. Então, de perguntar efetivamente sobre a natureza do trabalho ou mesmo sobre a organização, sobre como é o dia a dia, o clima, a cultura, como que essa pessoa percebe como é trabalhar lá dentro. Aqui não é hora da gente perguntar se vai ter folga no dia de aniversário, qual que é o valor do vale-refeição, porque essas são perguntas, por mais que a gente tenha interesse e é importante a gente saber, mas essas são perguntas quando a gente talvez vá aceitar a vaga ou não. Isso se a empresa já não divulgou, as melhores empresas já divulgam de cara, ali no momento da seleção, enfim, que elas estão divulgando a vaga, já vem esse tipo de informação. Por mais que isso seja importante, a gente pode até fazer algumas perguntas nesse sentido, perguntando, para entender um pouco a questão, né, poder avaliar essa questão do emprego, né, você pode me comentar um pouquinho o que a empresa oferece, mas de forma bem geral. E o ideal até não é fazer esse tipo de pergunta, porque dependendo do entrevistador, pode passar aquela impressão de que a gente está interessado mesmo só na questão do dinheiro e tanto faz o que a gente fizer lá dentro. Então, quando a gente demonstra interesse maior na função, isso demonstra maior interesse até na natureza do trabalho que a gente realmente vai agregar para aquilo. E não que a gente está pegando mais um emprego que poderia ser qualquer outro simplesmente por causa do salário. É claro, isso é uma crítica até que eu faço dessas entrevistas de emprego, porque o ideal seria que a gente pudesse ter o jogo aberto. É importante saber sim o vale-refeição, como que vai ser os horários e tudo mais. Só que muitas vezes esse momento da entrevista é mais para a gente conhecer o entrevistador, conhecer o tipo de trabalho e em outro momento, mais adiante, se a gente prosseguir no processo seletivo, é que a gente pode esclarecer essas dúvidas mais relacionadas à remuneração, mais relacionado ao horário de trabalho, porque pode ser, dependendo do entrevistador, que passe essa impressão de que a pessoa só está aqui porque quer um vale-refeição alto, não está nem aí para o trabalho que ela vai desempenhar. Como é uma relação muito recente, o entrevistador normalmente não nos conhece de verdade, pode ser que cause essa primeira impressão negativa. E isso a gente não quer quando a gente está fazendo uma entrevista de emprego. Patrícia, mas isso é uma coisa que as empresas têm que mudar? Eu concordo totalmente. Mas o meu papel aqui é dar as dicas para você ser aprovado na sua entrevista e, infelizmente, essa é uma realidade que a gente ainda vê em muitas organizações. Mas é importante, então, a gente estar atento, cuidar esse tipo de pergunta, que pode ser, dá para trocar o horário do meu trabalho porque eu estudo, ou porque na quarta-feira eu não consigo. Todos esses entraves que podem talvez impedir que você aceite um emprego, deixa para quando efetivamente tiver a oferta de emprego. Então, quando a pessoa vê, olha, Patrícia, a gente quer realmente te contratar, aí sim que eu posso vir, olha, como é que é a questão de horário? Esse horário dá para ajustar, não dá? Porque aí eu já fui selecionado. As pessoas já fizeram esse crivo, vamos dizer assim, de qual que é o melhor candidato. Se fui eu o melhor candidato selecionado, aí eu tenho maior poder de negociação quando já está lá no final do processo. Porque senão eles vão ter que revisitar, vão ter que ver talvez um candidato que não é tão bom, que não passou na avaliação. Então são momentos da gente realmente afinar isso. Na entrevista, principalmente em primeiro momento que a gente tem com o entrevistador, é muito mais legal a gente falar sobre a natureza do trabalho e sobre o que a gente vai desempenhar propriamente. Então, fazer perguntas relacionadas a isso é muito bem-vindo, é muito legal. E uma coisa que eu sempre digo para os meus orientandos em fim de carreira, que vem buscar mentoria para avaliar currículo ou para fazer consultoria ligada à carreira, é que quando a gente está na entrevista, a gente também está selecionando a empresa. Não é só a empresa que está selecionando o candidato, mas é o candidato também que está selecionando a empresa. Então, a gente fica atento ao tipo de pergunta que eles fazem, a como eles colocam. Muitas vezes eles perguntam, você aguenta a pressão? Então, se a gente recebe esse tipo de pergunta dentro de uma entrevista, é porque provavelmente essa empresa ela trabalha com prazos mais curtos, que ela realmente tem um ritmo de trabalho mais acelerado, e é o momento de eu começar a avaliar se isso faz sentido para mim ou não. Até a forma como o entrevistador nos recebe, lida com a gente, já vai indicando um pouco como é a cultura dessa empresa. Uma vez eu lembro que eu dei uma palestra ligada a essa questão de realmente de currículo, como participar de entrevista, como se apresentar, e uma das pessoas veio e levantou a mão e comentou que durante a entrevista ela foi praticamente humilhada pelo entrevistador, assim, que a pessoa tratou ela muito mal, que não fazia as perguntas, mas não olhava no rosto, desfazia de algumas respostas que a pessoa dava, assim, falava piadinhas e tudo mais. E aqui ela ficou muito chateada com aquilo e no fim ela não foi aprovada. E eu lembro que eu olhei para ela e falei, que bom que você não foi aprovada, porque imagina, se o recrutador trata assim a pessoa, como que deve ser a cultura dessa empresa?
deve ser um assédio o tempo inteiro, deve ser um ambiente realmente terrível, muito tóxico de se trabalhar. Então a gente ficar atento também enquanto candidato é muito importante, por isso essas perguntas também são relevantes, relacionadas ao que se espera do candidato, como é o dia a dia do trabalho, como que é a cultura da empresa. Eu espero que agora tenha ficado mais claro que sim, a gente deve fazer perguntas e buscar realmente conhecer um pouquinho mais desse trabalho, afinal vai ser algo que a gente vai desempenhar todos os dias. Então é fundamental que esteja alinhado aos nossos valores, a como a gente realmente gosta de trabalhar, e esse é o momento da entrevista para a gente esclarecer esses pontos. Se você gostou desse vídeo e acha que vai ser útil para outras pessoas, curte aqui, dá o joinha, compartilha com alguém que está talvez passando por processos seletivos, que talvez ajude, e também fica o convite para você fazer o nosso curso em que a gente trabalha questões de currículo e preparação para entrevista e que realmente você pode também enviar até o seu currículo e fazer uma simulação de entrevista para ver como você vai se sair nesses momentos. Acompanhe a gente aqui no canal para mais dicas de como você pode se dar bem nos processos seletivos e potencializar a sua carreira, o seu trabalho e ter mais prosperidade na sua vida. A gente se encontra num próximo vídeo. Até mais!